Olha só, gente, vamos dar continuidade ao nosso testemunho, nossos vídeos do testemunho Cavalo de Fogo de Alderi Nelson Rocha. Para quem não sabe quem é Alderi Nelson Rocha, está aí uma imagem dele aí, pastor, que foi arrebatado em espírito até o céu. Ele pegou os tiros de fuzil e foi dado como morto. Mas enquanto isso, Deus arrebatou ele e começou a mostrar para ele as glórias do céu e revelou muitas coisas que ele não entendia no céu. Esse é o nosso capítulo 19. Vamos falar sobre a casa do Espírito da Profecia. Olha só, 19. Eu não passo esse vídeo não, fica comigo aí. Essa aqui é uma capa antiga. O livro tem uma capa atual, mais moderna, mais contemporânea. Está com essa imagem também que está aqui abaixo. Então vamos lá, vamos entender que Deus quer falar com a gente sobre a casa do Espírito da Profecia. Testemunho, Cavalo de Fogo de Alderi Nelson Rocha, capítulo 19. A casa do Espírito da Profecia. Não passa esse vídeo, não fica comigo. Se ainda não segue a gente aí. Já deixa o teu comentário aí, deixa o teu like. E no fim compartilha esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para um irmão, para um pastor, para uma pastora, um grupo da igreja. Vamos lá. Ele diz o seguinte: insisti com 2 anjos para que entrássemos no templo. Vamos, dizia, vamos entrar no templo. Ele convidou ele para entrarem no templo. Você está preparado para entrar ali? O anjo perguntou. Perguntou o anjo enviado. Aquelas portas trazem visões da consumação futura. O que verás ali são as profecias já planejadas. O espírito da profecia se move aí, como se pode ver em Apocalipse 22, versículo 6. Quando você está no templo do tabernáculo, encontra-se na dimensão futura da eternidade, onde os dias fazem parte do tempo das profecias que ainda não se cumpriram. Ele disse: sim, quero conhecer como se move o espírito da profecia. Afoito, Ângelo tomou a dianteira. Espere um pouco, disse o anjo. Sabia que somente vais entrar aí porque já tenho ordem a respeito, recebidas do Todo-Poderoso. Se não a tivesse, não poderias entrar aí. Ele disse: vamos. Por que estás pensativo? Vamos, empurrou-me o anjo enviado. O anjo elevou-se e as portas se abriram. Fui tomado como por um vento que me sugou do lugar onde estava e me vi depois das portas. Paramos na parte final da grande tribulação terrena. O anticristo estava ativo na terra. Tive a ideia de quando e como as 2 testemunhas vão realizar seu ministério. Estava ali, naquele ambiente de guerra, ódio e blasfêmia no mundo. O nome de Jerusalém havia sido mudado outra vez para Sodoma, como está em Apocalipse 11, versículo 8. Outros a chamavam de Egito. Havia estátuas do anticristo por toda a cidade. E o sacrifício do templo construído por ordem do grande Messias da terra havia sido cortado. Como está em Apocalipse 13, versículo 11. Via sacerdotes chorarem, como descreveu o profeta Joel no capítulo 1. O medo tomou conta dos homens. Pavor e trevas cobriam algumas partes. Vi por um curto espaço de tempo o encontro entre o falso profeta, o profeta do anticristo e as 2 testemunhas. Que vens fazer aqui? Quem são vocês? Queremos falar com o primeiro-ministro do Império Mundial, disse as 2 testemunhas, o mesmo da sigla IMC. Já lhes dissemos que não temos mais esta sigla IMC, Império Mundial de Cristo. Agora nós chamamos IMA, Império Mundial do Anticristo, disse o porta-voz irado. Sim, é verdade. Agora ele mudou seu nome de Cristo para Anticristo. Esta é a verdade sobre o seu Império Mundial, disseram as 2 oliveiras. Senhores oliveiras, vamos nos aproximando da grande sala do falso profeta, o primeiro-ministro, a quem vocês chamam de a besta da terra. Nós ouvimos as vossas pregações na praça nesta manhã, disseram aos seguranças do porta-voz. Chegamos à entrada da sala da reunião solene. Milhares o serviam. Tudo era moderno e alguns objetos flutuavam. Outros se moviam. Lâmpadas acendiam ao simples caminhar do falso profeta. A sala era de ouro puro. Tudo era místico e os feiticeiros eram os serventes. Altares em direção ao mar Mediterrâneo.
Havia um corredor com imagens de deuses orientais e ocidentais de todos os tempos. Por trás das portas estava falando um circuito fechado internacional. O primeiro-ministro estava falando por trás dessa porta. Ordenava em vários idiomas, via satélite e a espíritos malignos. O primeiro-ministro tinha uma capacidade diplomática fora do comum. Tinha poder para realizar milagres e prodígios diante da multidão. Demônios estavam a seu serviço. Na dimensão em que estava, podia ver claramente os demônios aos milhares, movendo-se no palácio. Segundo a ordem do falso profeta, se moviam exércitos, serviço de espionagem, secretárias executivas, e os próprios demônios estavam a seu serviço. Todas as músicas eram adoração direta à besta, ao anticristo e ao dragão. Chegamos à sala quando estava terminando de falar em cadeia mundial. Temos outras inaugurações, novos modelos estão sendo criados. A estátua vai falar, exortava o primeiro-ministro, quando chegaram as duas testemunhas, na visão dele, enquanto ele via ali, depois que ele entrou naquela sala da dimensão do Espírito Santo da profecia. A passos largos, as duas oliveiras chegaram e o porta-voz anunciou, inclinando-se perante a segunda besta, o primeiro-ministro. Meu senhor, aqui estão as duas oliveiras, a quem tanto desejavas ver. Não temos muito tempo, senhores, disseram as duas oliveiras. Ah, seus oliveiras, temos notícias de que vocês têm perturbado a boa ordem internacional com os vossos discursos. Ouvi a respeito dos vossos discursos contra o grande rei. Por causa de vocês, temos perdido a nossa coligação maior, Israel. O que pretendem, senhores? Enfurecido, gritava a voz endemoninhada e afeminada do primeiro-ministro, porque ele será afeminado. Nós estamos aqui para desfazer vossas obras, e pouco tempo lhe resta. Tão somente saibam que a ti, ao teu grande rei e ao dragão que está no mar, não lhe falta mais que 3 anos de governo. Brevemente virão a manifestação do Filho do Homem, e seu nome escrito na coxa direita, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aparecer no céu, com grande poder e majestade. E tu e o anticristo serão lançados vivos no lago de fogo, assim como o dragão foi vencido e lançado do céu por Miguel. Ah, não nos fale neste nome, gritou o primeiro-ministro. Este Miguel os lançará vivos no lago de fogo. Basta, interrompeu o falso profeta. Como sabem destas coisas? Indagou o porta-voz. Nós somos enviados do Senhor Todo-Poderoso, que reina e que criou todas as coisas por seu poder. Ele tem o nome Rei dos Reis e virá para reinar sobre a terra. Vocês verão quem é o Rei dos Reis. Ele nos deu a chave do reino. Estas chaves estiveram com a igreja na terra durante o tempo da graça. Agora nos foram dadas para ministrarmos neste tempo. Cale-se e respeite o soberano. Os seguranças foram se encaminhando para os atacarem. Não lhes toque, eu tenho poder suficiente para destruí-los daqui. Eles disseram que tem poder? Pois vejam, um grande estrondo. Vimos quando o falso profeta fez descer fogo de cima para baixo. As luzes se apagaram. Houve espanto e todos ficaram perplexos na sala e exclamaram, grande Senhor, e se inclinaram e adoraram a besta. O poder do diabo está concentrado em vossas mãos, exclamou as duas testemunhas, caminhando com autoridade sobre a sala. Estavam juntos e em pé. Neste momento correram os guardiões do primeiro-ministro e disseram, parem. Eu sei me defender, disse o falso profeta. Satanás está julgado. Clamou a outra testemunha em meio à tensão estabelecida. Nós estamos aqui para fazer o mundo e Israel crerem que o Senhor Todo-Poderoso reina. Neste instante, os dois senhores Oliveira levantaram as mãos e saiu fogo de suas bocas sobre o trono da besta da terra, e todos caíram aterrorizados. Um deles tomou a palavra nestes momentos e disse o seguinte: a força do Todo-Poderoso nos levantou para esta hora, dia e mês. Nós temos a chave do céu para abrir e fechar. Nós somos as duas testemunhas do Todo-Poderoso. Aqueles que nos ouvem saberão
que somente há um Deus no céu. Temei-o e dai-lhe glória. Oh, aleluia. O palácio estava cercado. Helicópteros voavam. O exército do Império Mundial cercava o prédio. Que ninguém registre isso. Ordenou-se aos fotógrafos e aos cameramans que deixassem seus filmes na sala. Ordem do primeiro-ministro, disse o porta-voz. Que ouçam. Nos 3 próximos anos e meio, não choverá sobre a terra. A partir de hoje, ordenaremos pragas sobre a terra. Seu fim será muito triste. Se dirigiu à segunda besta. Ele disse, dia após dia, verão as pragas do Senhor sobre a terra. O mundo saberá e verá, na hora certa, quem é o Senhor. Enquanto agiam os 2 homens de Deus na terra, simultaneamente, via no céu os anjos trabalhando e agindo. Percebi que eles pronunciavam cronometricamente o juízo, e 7 anjos se preparavam para receber das mãos dos querubins as 7 taças da ira de Deus e se preparavam para derramá-las sobre a terra. Os querubins, eles tomavam das mãos dos anciãos. Eles eram o resultado das orações, elas eram, melhor dizendo, o resultado das orações proféticas feitas por todos os santos em todos os tempos e lugares. Estas pragas finalizam e consumam literalmente o juízo de Deus sobre a terra, disse o anjo. As 2 testemunhas têm muito poder, exclamou o anjo. Sim, o anjo disse, elas têm a chave do céu. Tudo o que elas ligam na terra, nós ligamos no céu. Hoje estas chaves estão com vocês, que são a igreja, disse o anjo. No dia das 2 testemunhas, as chaves vão passar para eles. Mas a igreja não estará mais aqui. Sim, nós também movemos os céus assim? Perguntou Aldeir, o anjo. O anjo disse sim, igualmente. Disse, continue. Os anjos se preparavam para derramar as taças da ira de Deus. O mar cristalino se transformou em água de fogo. Isso está em Apocalipse 11, versículo 2 de Daniel 7. De repente, o céu mudou. Rapidamente, tragam as harpas e mais roupas. Eram anjos preparados à chegada dos últimos mártires. Os outros estavam diante do altar de incenso e cantavam e clamavam. Todos recebiam harpas e tocavam e cantavam cânticos novos. O cântico era conhecido no céu e na terra, mas eles mudavam a melodia cada vez que cantavam. Grandes maravilhas são tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Serão manifestos. Isso você pode ver em Deuteronômio 32, versículo 3, Salmo 145, versículo 17 e Oséias 14, versículo 9. Os anjos voavam rapidamente, e a voz das 2 testemunhas eram ouvidas no céu. Os 2 estavam entrando na praça da cidade e revoltaram o seu coração ao verem homens e mulheres adorando a imagem da besta. Que sejam feridos de úlceras os homens que têm a marca da besta e que adoram a sua imagem. Imediatamente no céu os anjos obedeciam à ordem que vinha da terra, e dores terríveis vieram sobre os adoradores. Eles caíram no chão com dores, outros correram. Medo e pânico começaram a tomar conta da cidade e todos temiam as 2 testemunhas. Mas ninguém via como desapareciam rapidamente e ninguém ousava tocá-los. Tudo era simultâneo. Eles falavam na terra e os anjos derramavam as taças do céu. Eles sabiam do poder que tinham as chaves do reino. O trono está cheio de fumo, porque cada taça é derramada primeiro sobre o altar. Glória a Deus. Se derramava como incenso, e com a mesma taça tiraram do fogo e derramaram na terra. O fumo é o cumprimento da profecia e glorificava a Deus. A taça derramada é o juízo sobre os homens, como está em Apocalipse 8, versículo 3 até o 5, e Apocalipse 15, do versículo 5 ao 8. À medida que os segundos passavam no céu, os anjos atentavam para as palavras ditas pelas 2 testemunhas. Elas não podiam se separar uma da outra, porque não haveria concordância entre elas e os anjos não poderiam atuar. Que as águas do mar e dos rios se convertam em sangue. Amém? Dizia uma logo depois da outra.
Os 2 anjos derramaram a segunda e a terceira taças sobre a terra, e houve angústia e sede. Justo és, Senhor, disse o anjo, guardião das águas da terra. Em Apocalipse 16, versículo 5. O anjo que jogava o incenso no altar disse: teus juízos são verdadeiros e justos. Está em Apocalipse 16, versículo 7. As 2 testemunhas têm o poder sobre as coisas do céu, da terra e do mar. Eu exclamei: sim, o anjo disse. Eles ordenam as taças da ira de Deus. As taças estão ligadas aos juízos sobre a terra, o céu, o mar, os rios e sobre os homens, como está em Apocalipse 11, versículo 6. Eles vão ferir o sol no firmamento. A cada vez que levantarem para proclamar publicamente a glória de Jesus, a primeira besta procurará matá-los. Ele disse que queria vê-los. A mensagem das 2 testemunhas era simples: temei a Deus e dai-lhe glória, ele reina. Mas os homens da terra blasfemavam. Os hospitais estavam cheios, pessoas sem braço, com as mãos seguras na outra, fora do corpo, homens sem cabeça, ainda vivos, caminhavam em direção ao hospital, mas não morriam. A morte fugia dos ímpios da terra. Ninguém morria. Era horrível ver gente violentada e dilacerada e que ainda vivia. Pessoas sentiam dores, perdiam sangue, mas não morriam. Os hospitais não tinham lugar para os suicidas. Eles tentavam a morte, mas não conseguiam, não morriam. Não havia cura, não havia morte para eles. Somente os que eram salvos morriam. A morte era então uma bênção para os que davam glória a Deus. Era bem-aventurada a morte do justo. Os ímpios invejavam os salvos que morriam. As 2 testemunhas visitaram o anticristo. A reunião dentre eles foi negra. Escureceu o céu sobre o palácio. Ninguém se entendia. Tremores de guerra estavam se ouvindo nos rádios e televisões. Reis do Oriente, insatisfeitos, estavam marchando em direção à Palestina para lutar contra o anticristo. As nações do mundo inteiro estavam se preparando para uma grande guerra. Os reis estavam endemoninhados. A organização das nações foi desfeita e todos seguiam seu próprio instinto. O anticristo se levantou e neste dia houve um grande terremoto na terra. Está consumado. Simultaneamente ouvi esta frase no céu. Era a voz do leão da tribo de Judá. O leão se levantou do trono, trocou a roupa e vestiu-se de vestes sujas de sangue. Glória a Deus. Elas estiveram guardadas por muitos dias. Você pode ver isso em Isaías 60, versículo 3 e Apocalipse 19, versículo 11 e 14. E seguiram-lhe os exércitos celestiais. Era a hora da grande guerra. As portas do templo da cidade se abriram no céu e o leão saiu para vencer. O diabo estava enfurecido na terra. O lago de fogo abriu sua boca. Os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do Cristo. Clamavam os anjos. Brum! Ele disse um grande estrondo. Ele disse: o que foi isto? A cidade chegou a seu lugar. A terra está aí abaixo, disse o anjo para o Alderic, que perguntou depois que ouviu o barulho. Aí Deus, ele disse: ai Deus, Deus meu, que vou fazer? Não deu tempo de voltar à terra. Que vou fazer? Estou tremendo, ele disse. Aí o anjo disse assim mesmo, disse para ele: não podemos ficar aqui, temos que voltar ao que é. Neste instante, lembra que eles estavam no futuro, aí eles voltaram para o que é. Neste instante, entraram vivos no céu as 2 testemunhas, haviam ressuscitados, e com elas milhares de santos de toda a terra entraram pelas portas de cristal. É o fim da primeira ressurreição, eles cantavam. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, e por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse 15, versículo 2 ao 4. O céu
se preparava para lutar. O templo futuro de Jerusalém terrena foi aberto dentro da grande cidade e o tabernáculo de Deus. Desse templo saem as ações proféticas da dimensão que há de vir, e os santos montados em cavalos brancos, seguindo o Cordeiro. Ei, espere um pouco. E aquele cavalo vazio? Ele disse: é o teu cavalo. E por que não estou lá? Porque ainda estás aqui. É hora de voltarmos, disse o anjo. É melhor voltar. Saímos da dimensão do que há de ser e voltamos para a cidade santa pelas portas do templo. O trono estava em glória. Olhei para o trono e ainda era o Cordeiro. Descansei. Estava na dimensão do que é. Isso pode ver em Apocalipse 15, versículo 5. Passei um susto. Havia me esquecido de que Deus se move no presente e eu estava no futuro. Que testemunho tremendo, né? Compartilha ele aí, salva ele, envia para o grupo da igreja, para o pastor, para a pastora, para os obreiros, para os irmãos, para um amigo. Salva no teu celular. Deixa o teu comentário aí, deixa o teu gostei, deixa o teu like. Nosso próximo vídeo vai ser Meu Futuro Selado, vai ser o capítulo 20. Que Deus te abençoe grandemente. Saiba, é para esse lugar que Deus quer te levar e te tirar essa possível ameaça que é de ficar aqui e enfrentar o anticristo, enfrentar a fúria de Deus e ser lançado no lago de fogo. Jesus chama a atenção para a tua vida. Fica com Deus. Esse foi mais um capítulo de O Testemunho, Cavalo de Fogo de Alderi Nelson Rocha, que é esse senhor aqui, está aqui embaixo na descrição. Fica com Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus.